Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, privilégio e honra, seres humanos sobre a face da terra, mas ter o Senhor, o Criador deste imenso universo, como Pai. E o Senhor enviou Jesus ao mundo para nos resgatar. E assim o Senhor nos fez verdadeiros filhos. E podendo termos comunhão com Teu Santo Espírito, que privilégio, Senhor. Senhor nosso Deus, sabemos que a natureza terrena, humana, ela tenta distanciar do Senhor. Ela é, Senhor, uma natureza que tenta afastar do Senhor. Nosso Deus, em nome de Jesus. Por isso buscamos, Senhor, que é espiritual, a comunhão do Teu Santo Espírito. Que o Senhor se agrade de cada um de nós. Pai, cada um está participando neste momento. Senhor, nós estamos pedindo, ilumina o entendimento. Dê a Tua sabedoria, a Tua sábia direção. Vem, Santo Espírito, toma, Senhor. Tome a frente das batalhas. Pai, para o Senhor não há impossíveis. Para o Senhor não há nada absolutamente que seja difícil. Então nós pedimos, fale ao coração e tome a Tua direção. Senhor, se é um problema de família, Pai, dá sabedoria à mulher, à esposa, à mãe, ao pai, ao marido, ao servo do Senhor. Pai, Senhor, não há problema que o Senhor não tenha poder para resolver, que o Senhor não queira resolver. O poder está todo no Senhor. E é tão lindo que o Senhor nos capacita. Nosso Deus, o investimento que o Senhor fez em Jesus, no ser humano, é incrível. Pai, nós agradecemos. Tome a Tua direção. Pai, muito obrigada por tudo. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem guardado, sustentado. O Senhor tem sido em todo o tempo presente. Nosso Deus, fale conosco. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém? Lembra de semana passada que nós falamos do servo de Abraão que orou e fez uma oração tremenda, né, gente? Sim ou não? Agora, Deus só tinha se mostrado a Abraão. Naquele tempo, ninguém tinha comunhão com o conhecimento de Deus. Deus se mostrou a Abraão. E através de Abraão, então Deus disse para Abraão que nele seriam benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Tremendo. Então, vamos voltar a falar de Abraão, mas hoje nós vamos falar, continuando sobre oração. Gente, olha só. Por que há cristãos, irmãos, para os quais a oração é um fardo, é um peso, é uma obrigação, é uma canseira? O que está acontecendo? Falta de entendimento ou de despertamento, porque orar é um privilégio, gente, é uma honra. Se poder entrar na sala do trono de Deus e podemos entrar, por quê? Porque Jesus abriu o caminho, o acesso, Ele é o caminho. No momento em que Jesus, no auge do sofrimento, vai entregando o seu espírito ao Pai, no momento que Ele morre, o véu do templo que separava o Santíssimo Lugar foi rasgado. Olha que coisa tremenda. Nenhum ser humano entra na presença de Deus sem Jesus. Só o sangue de Jesus lava de todos os pecados. Mas olha que honra. Agora, irmãos, nós vamos hoje continuar, segunda semana, sobre oração, porque isso é muito, muito necessário. Vamos lá. Para e pensa comigo. Vou fazer a pergunta. Pode um decreto de morte ser revogado
pelo poder da oração, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 38. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. O título diz: A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor. Você lê comigo esse pedacinho, como é que é? Assim diz o Senhor. É Deus quem vai falar. Olha só, Isaías vai falar com Ezequias o que Deus lhe falou a respeito de Ezequias. Olha só, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse. Então, Deus, usando Isaías, disse assim: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem está falando com quem? Deus está falando com Isaías, com Ezequias. Através de quem? De Isaías. Quem está dando um decreto de morte para Ezequias? Deus. Que é isso? Mas ele está doente. A doença é mortal. A doença é mortal. A doença é um dos agentes de morte. E Deus manda Isaías falar com Ezequias. Ezequias era rei do povo de Deus, irmãos. Ezequias foi um rei esplêndido. Mas uma parte aqui que tem de ser muito bem observada. Às vezes uma pessoa, ela é tão abençoada, uma pessoa de Deus é tão abençoada que ela não atenta para os benefícios de Deus e depois se acostuma com a super vida abençoada ou super abençoada e a pessoa relaxa a forma de servir a Deus. Com Isaías aconteceu pior ainda, porque você pode ver que ele deixa a casa dele em desordem. Deus está falando com Ezequias, está dizendo: coloca a tua casa em ordem. A casa dele estava uma bagunça, coisas erradas, coisas contra Deus. Às vezes o cristão não observa, com o passar do tempo, irmãos, um esfriamento espiritual. Às vezes não observa, porque quando se leva uma vida de oração, o Espírito Santo ajuda. Ezequias, se você observar a história dele, no livro de Crônicas principalmente, tanto Reis quanto Crônicas falam de Ezequias, você observa que depois que ele enriquece bastante, que ele conquista muitas terras, que ele vence, mas vence porque Deus dá vitórias a ele, Deus o abençoa poderosamente, ele foi muito esforçado, muito, mas depois ele deixou o orgulho entrar no coração dele. Infelizmente, há pessoas, irmãos, que sendo mesmo de Jesus, não atentam para a simplicidade de Jesus e pensam, como muita gente pensa, que suas conquistas foram pelos seus méritos. É claro que tem de haver esforço, dedicação, não é? Deus dá os talentos, mas as bênçãos vêm de Deus. O ar que se respira, o poder de respirar, o fôlego de vida, as coisas da terra, Deus criou toda a natureza. O orgulho, ele é um veneno maligno, porque o Espírito Santo diz que o orgulho precede a queda, a humildade precede a honra. Mas aí ele relaxou com Deus e a casa dele ficou uma bagunça. Às vezes, irmãos,
o esfriamento no casamento, a pessoa nem atenta, nem presta atenção na forma de tratamento que está dispensando ao seu cônjuge. Já está tão acostumado. Convivência, costume, habitualidade, né? A intimidade, já nem presta atenção em como trata, como fala, como se dirige. Tem gente que no início, namoro, noivado, início de casamento, até o cuidadinho com a expressão de rosto, a expressão facial, o tom de voz, a forma de tratar seu cônjuge. Você vê, o que é namoro? Namoro é um deslumbre, né? Que traz sentimentos, desejo, quero casar, quero ficar junto. Aí casa, consegue, ponto. Né? Se acomoda e aí começa a relaxar. Aí vem a desordem no casamento. Forma de tratamento, forma de lidar, de cuidar. Aí o casamento fica uma bagunça, a casa está em desordem. Às vezes é a falta em relação aos filhos. Hoje nós vemos assim comportamentos paradoxais entre pais e filhos. Ou mimam demais ou são duros demais. Falta equilíbrio, falta meio termo. Uns se esforçam para dar todos os bens materiais, deixando em falta, literalmente, a comunhão, a convivência, a formação do caráter. Relação pais e filhos, uma bagunça. E aí, a casa está em desordem. Há cristãos, irmãos, que até na parte documental tem gente que é uma coisa impressionante. Às vezes você vira para alguém e diz assim, escuta, concurso tal está aberto, porque você não aproveita essa porta. Você é de Jesus, Deus te coloca lá. Qual é a tua formação? 2º grau. Então, corre, prepara o teu diploma, prepara aí o que o edital está exigindo, se prepara. Ah, mas eu nem fui pegar o diploma. Olha a bagunça. Tem gente que é de Jesus, mas não acorda. E aí a casa fica uma bagunça. Aí o diabo encontra facilidade. Aí uma doença grave tomou conta de Ezequias. E Ezequias é o rei do povo de Deus. É o rei da nação do povo de Deus. Aí Deus chama Isaías, que é o profeta, porque Deus falava através dos profetas, fala-nos por Jesus, que é a palavra. Aí Deus disse, vai até Ezequias e fala para ele. Acabou. Ou seja, você alcançou o topo, você conquistou, você prosperou, você construiu família, você está cheio de bênçãos, mas a tua casa está uma bagunça. Às vezes é o coração que está bagunçado. Às vezes são os pensamentos, irmãos, que o cristão não faz faxina, deixa as caraminholas na cabeça, pensa coisa errada. Às vezes pensa coisa errada contra os outros, pensa coisa errada contra si mesmo. Tem que arrumar a casa. Só que não deu tempo. O mal entrou no Ezequias. Aí Deus manda Isaías para dizer, Ezequias, no mundo espiritual já tem o decreto, você vai morrer e não vai viver. É interessante observar que quem está falando é o próprio Deus, irmãos. Caramba, mudar um decreto de Deus? Como? Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Dá uma paradinha. Olha a oração. A essa altura do campeonato,
Ezequias não estava nem mais orando. Quando a pessoa esfria na fé, que a vida fica fora de ordem, da ordem espiritual, a pessoa nem percebe que ela vai esfriando nas orações e até para de orar. Ou faz orações assim por obrigação, né? Orações meio que frias, técnicas, né? E aí, o que não traz comunhão nenhuma com o Espírito Santo. Você não encontra na Bíblia a palavra reza. Quem já encontrou? Não existe. Mas o pessoal insiste em dizer que faz. Oração é diálogo, oração é calorosa, oração é envolvimento com Deus, oração é diálogo com Deus. Eu vou a Ele com a palavra dEle, porque ela é viva, ela é eficaz. Aí, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Agora, não tem jeito, ele está debaixo de um decreto de morte. E interessante que quem falou foi o próprio Deus. Como mudar isso? Então ele vira o rosto para a parede, ou seja, é ele e Deus. Ele e Deus. E ele ora. Aí, versículo 3. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Atenta comigo para essa oração tão curtinha que ele faz. Mas olha só, isso aqui é muito interessante, porque ele rapidamente lembra de que antes de cair no esfriamento, antes do seu relaxamento com as coisas de Deus, com a sua casa, com a sua vida, antes dessa negligência toda, do relaxamento, diz assim: lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti em verdade. Olha só, ele já está reconhecendo que ele não está mais andando na verdade. Às vezes, depois de um tempo, irmãos, com Jesus, no esfriamento espiritual, a pessoa não percebe que ela começa com as práticas da sociedade. Mas a pessoa não percebe a bagunça que já está nela, por exemplo, falando coisas no natural. As pessoas falam de perigo, de medo, aí o cristão que está frio, que já está vivendo como as pessoas sem Jesus, ele embarca naquela mesma conversa. Ele é incapaz de assumir e dizer: ei, alto lá, o Senhor é quem guarda, Jesus vai te guardar. Ó, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Ó, o nome de Jesus tem todo o poder. Mas tem gente que já está com a casa tão bagunçada, irmãos, que até vergonha de Jesus tem. Tem gente que no local de trabalho sabe que a maioria ali não tem Jesus e não suporta crente evangélico. Então a pessoa vai na linguagem natural, deixa a casa na bagunça, deixou o espiritual de lado. Deixou as palavras puras de Jesus de lado. Deixou até o medo entrar no coração. A primeira casa é o nosso ser. Mas ele relaxou em tudo, ou seja, na verdade ele se acomodou. Sou o rei, tenho tudo, não preciso de nada. A necessidade, irmãos, a importância de alimentar a fé cada dia é exatamente essa. Cada dia lembrar que nós somos filhos de Deus e temos uma vida eterna. Se vamos morar com Jesus eternamente, temos que andar com Ele aqui na terra. Ninguém vai entrar no céu sujo, ninguém vai entrar no céu, né, falando besteira. Então a pessoa vai se acertando e vai crescendo espiritualmente. Olha que oração ele faz. Primeiro ele vira o rosto para a parede. Ninguém pode ajudar ele. Foi o próprio Deus que mandou dizer. Ele está com uma doença mortal.
Aí Deus manda o Isaías dizer, ó, coloca a tua casa. Deus mandou Isaías porque ele tinha que organizar a casa antes de partir. Ele tinha que mudar o palavreado. Ele tinha que limpar o coração dele. E ele com certeza, não é? Ele sentiu de Deus o que ele deveria pôr em ordem. Aí ele faz essa oração. Lembra-te, Senhor. Ou seja, Senhor, se o Senhor lembrar que por muito tempo da minha vida, antes do relaxamento, antes das negligências, né, eu andei com o Senhor em verdade, ó, já não estava mais na verdade. Mas a pessoa se envolve tão socialmente, irmãos, que ela nem assume o que Jesus fez por ela. Tem gente que diante de pessoas sem Jesus, irmãos, não assume mesmo. Que nem assume que é de Jesus, quanto mais que, não é? Que o Senhor é quem guarda, que o nome de Jesus tem todo o poder, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, enfim. Às vezes é um palavreado. Então ele diz, eu andei com o Senhor em verdade, olha só. Lembra-te, Senhor, que eu andei em verdade com o coração o quê? Perfeito. E fiz o que era? Reto. Ele tinha o cuidado cada dia de fazer o que agradava a Deus. E isso é cada dia, pessoal. Você pensa que o diabo não vem um dia para começar uma tentação de esfriamento com embaraços para o cristão deixar a chama baixar dentro de si e começar a ver com olhos naturais? Aí doença é normal, né? Endividamento é normal, desemprego é normal. Como é normal se é filho de Deus? Como é normal se Jesus tem todo o poder e autoridade? Como é normal se Deus ouve as orações? Por que não está mais orando? Versículo, eu estou no 3 ainda, né? E chorou Ezequias o quê? Eu quero falar um pouquinho desse choro de Ezequias, tá? Porque ele não está chorando no ombro de Isaías. Ele não está chorando no ombro do seu melhor amigo. Ele não está chorando no ombro de ninguém. Ele está virado para a parede. É ele e Deus. Diga comigo. É ele e Deus. Pois é, pessoal. Deus espera que cada um dos seus filhos, tá, o busque insistentemente, ande com ele em todo o tempo, quanto mais no momento difícil. Era Ezequias e Deus. Ele vira o rosto para a parede, sabia, era ele e Deus. Ninguém poderia intervir. Imagina, uma doença mortal. Deus chama Isaías, diz, vai lá e fala para Ezequias organizar a casa dele, que ele vai morrer. Mas não quero receber ele aqui, eu não vou receber enquanto ele não colocar a casa em ordem. Eu fico também pensando, irmãos, nessas pessoas que saem das igrejas, porque se chateiam à toa e não querem uma convivência com um irmão em Cristo. Eu já cansei de falar isso. Na carta aos Coríntios, o Espírito Santo, usando Paulo, diz que Deus colocou os membros no corpo como Ele quis. Como é que esse dedo, o dedo indicador, pode virar para o polegar e dizer, sabe por que Deus me colocou distante de você? Porque você é chato. Você é tacanho, você é pequeno, você é gordo, olha como eu sou. Eu indico o caminho, eu sou inteligente. Está vendo? Eu abro minha mão e deixo você longe de mim. Ele não pode fazer isso, sabe por quê? Quando um trabalho vai ser feito, eles se juntam, quer ver? Pega um balde na sua mão, vê se o polegar não cobre o indicador. Cobre ou não cobre? Sim ou não? Você está vendo como ele ajuda? Ele ajuda. Por que esse aqui diz que não gosta desse? Assim são pessoas que saem das igrejas porque não querem convivência com o irmão. O irmão é chatinho, o irmão é ranzinza. Caramba, pede sabedoria a Deus, não precisa viver com grude, nhenhenhé, mas vamos respeitar o irmão, vamos amar o irmão em Cristo. E se a coisa extrapola, ora por ele, ora.
O ser humano tem isso, irmãos, tem um orgulho que não enxerga. Ele se acha certo e todo mundo está errado. Aí sai da igreja e vai para outra igreja. Aí fica... Você sabe que tudo que é novidade é maravilha, né? E depois que vem o costume? Passou o tempo do namoro. Pois é. Aí, né? A convivência. Pois é. Como é que vai entrar no céu com o coração nessa bagunça? Como é que vai entrar no céu com a cabeça nessa bagunça? Perto de fulano eu fico, de ciclano eu não fico. Orgulho, mas não enxerga que é orgulho. Ezequias está reconhecendo todos os seus erros, que a sua vida espiritual ficou um fracasso, que ele deixou de andar na verdade. Observa isso. Lembra-te, Senhor, peço-te, ele diz aqui, Senhor, lembra-te, olha só, peço-te de que andei, passado, não anda mais, diante de ti em verdade. Ele já não está mais na verdade, com o coração perfeito. Ele já reconheceu que o coração dele não estava mais perfeito. Quando a pessoa fica com raiva no coração, cadê a perfeição? Quando o coração não está limpinho, cheio do Espírito de Deus, acabou a perfeição. Ele já está percebendo tudo, está enxergando. E aí ele chora. Esse choro dele é muito forte, impressionante, porque ele chora muitíssimo. Ele chora muito não, ele chora muitíssimo. Ele está num sentimento tão profundo dos seus erros, que ele chora muitíssimo. Esse choro vai tocar o coração de Deus, mas primeiro ele orou a Deus. E chorou diante de Deus. Então as suas lágrimas estão sendo derramadas diante de Deus. Olha o que tem de gente, meu irmão, que sabe comover pessoas com lágrimas que jorram pela face. Tem gente, fulano chorou quando eu falei, fulano chorou quando eu orei. Tá bom. Mas será que essas lágrimas saíram lá de dentro do mais profundo? Ou não foi assim uma cebola espremida pelo diabo? Vai dizer que você não chora quando corta a cebola. Mas não é o diabo que corta a cebola na tua cozinha, são as tuas mãos. Mas tem teatro, meu irmão. Só Deus sabe quando as lágrimas são sinceras. São duas coisas que eu peço que você observe. A primeira é a oração sincera. Sabe com que eu comparo aqui em condições e situações diferentes, circunstâncias diferentes? O arrependimento de Davi. Davi fez uma oração a Deus, irmãos, tão profunda, que ele rasga o coração e revela o coração dele na oração que ele faz a Deus. Também é ele com Deus. Marca aqui, vai no Salmo 51, Salmo de Davi. Vai comigo. Salmo 51. Esse salmo é enorme, é tremendo, não vamos ler todo. Agora, observa o título do Salmo 51 de Davi. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove. Você já vê o título, você já vê a sinceridade de Davi. Aí você vê o salmo é de Davi. Aí ele começa esse salmo, ele começa a sua oração. Isso aqui é uma oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti
contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. 5. Eis que em iniquidade fui formado. Dá uma paradinha. Ele agora está fazendo declarações. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Agora olha o 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Pega essa primeira parte. Eis que amas a verdade aonde? Adianta fazer uma oração água com açúcar para Deus? A coisa é grave, é séria, não reconhece que Deus esteve cuidando o tempo todo, que Deus abençoou, que Deus prosperou, que Deus protegeu, que Deus guardou, que esfriou na fé, que negligenciou, que sujou o coração, que não quer ficar perto do irmão, enfim, que está usando palavreado natural, não reconhece nada disso. Aí não tem um arrependimento no coração, vai fazer uma oração e falta nessa oração um conteúdo principal. Qual é? Sinceridade. Mas no coração. Jesus disse: a boca fala. Vocês já ouviram alguém de Jesus, alguém que se diz evangélico, conversando com você a respeito de um problema, diz assim: não sei por que Deus fez isso comigo? Quem já ouviu esse tipo de coisa? Olha que absurdo. Se a pessoa, se Ezequias fizesse isso: Senhor, o Senhor manda Isaías dizer que eu vou morrer? Poxa, eu pensei que o Senhor ia mandar dizer que ia me curar. Na verdade, Jesus já fez a obra no Calvário, não é? Sim ou não? Mas estamos aqui falando de Ezequias e Isaías, que viveram antes de Jesus vir ao mundo. A oração de Ezequias, você entende claramente, ela saiu da cabeça ou do coração dele? Do coração. Então as lágrimas eram sinceras, porque a oração saiu de dentro do coração. A oração só é sincera quando ela sai de dentro do coração. Orações que saem floreadas, né? Tem gente que fica pensando o que vai falar. Ó Deus, sou teu servo. Deixa eu pensar como é que se ora melhor. Ó Deus, ó grande rei, majestoso, soberano. Pelo amor de Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, reconheço que o único perfeito é o Senhor. Amas a verdade no íntimo, irmãos. Olha, irmãos, existe uma forma social que muita gente vai dar contas a Deus. Às vezes uma pessoa faz um mal para outra pessoa e diz assim: aí você ficou chateado? Não, já passou, está tudo ótimo, tudo bem. Depois fica remoendo aquilo dentro e chega até a falar com os outros: fulano magoou, fulano falou assim, fulano, você ficou magoado comigo? Segundo encontro: não, claro que não, você é meu amigo. Eu soube que 2 irmãos em Cristo não estavam se falando. Chamei os 2 e falei: que tal a gente uma conversa? Você é capaz de olhar nos olhos do irmão? Claro. Vira para o outro: você é capaz de olhar nos olhos do irmão? Sim, sem problemas. Sem problemas. As palavras já foram diferentes. Sem problemas. Bota os 2 um em frente ao outro e eu sento e fico observando. Eu falei: irmão fulano, como eu ouvi falar que o senhor não falava com o irmão em Cristo, não é? O senhor tem alguma coisa? Eu nunca tive nada, sempre fomos amigos, não é verdade? Mais de 1 ano que não se falava. Chegou aos meus ouvidos. Deixei falar tudo o que queria. Não, imagina, né? Lembra, a gente fazia isso assim junto, tal, que não tem mais tempo, né?
E você, irmãos? O irmão tem alguma... Eu? De jeito. Não, tenho não. Está tudo tranquilo, está tudo em paz. Tararé, tararé. Tá bom. Aí esse que mais tranquilo, eu falei, bom, então está dispensado. Vai tranquilo, já que não tem nada. E virei pro... Aí saiu. Aí o que ficou? Não, olha só. Deus conhece meu coração. Mas que ele aprontou comigo, aprontou muito. Aí eu esperei soltar, né? Soltar os lampejos. E aí eu falei, peraí, eu vou pedir para alguém correr e chamar lá, porque você tem que falar, é pro irmão, não é para mim que você tem que falar isso. Você tem que falar, olhando, você teve a oportunidade de falar e não falou? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Falei, não tá bem não, meu amigo, o problema tá com você. Isso é um caso real. Lê de novo a primeira parte do versículo 6, vai. Eis que amas a verdade. Então dá uma paradinha. Alguém me deu um livro de presente, com carinho, com respeito, achando que ia ser bom para o entendimento do Ministério de Libertação. E eu, quando olhei, já o prefácio, a apresentação do livro, já fiquei reticente. Mas quando eu peguei o primeiro pedacinho da matéria, eu falei, epa, exaltando demais o diabo. Dei uma passada, você encontrava uma palavra de Deus esporádica ali. Mas o que falava do capeta, aí eu fechei o livro, falei, nem sonhando vou perder meu tempo com um livro desse. E aí chamei a pessoa e falei, olha, sei que a sua intenção foi boa, pastor, Deus conhece meu coração. Eu falei, não tenho dúvida. Fica tranquilo, que a gente sente. Falei, mas olha, não vou ler e lhe oriento, não dá para ninguém. Não recomende, porque exalta demais o diabo. Ai, pastor, meu erro foi não ter lido antes de dar para a senhora, que eu ouvi falar que era bom. Falei, fica tranquila, mas tá, estou te devolvendo. Não gostei. Se foi dado, agora é propriedade sua. É teu o livro. Você pode rasgar, queimar, fazer o que você quiser. Não é propriedade sua, é sua. O que é seu, você faz o que você quiser. Primeiro, pela sinceridade de dizer, não é bom. Não gostei, não é bom. Segundo, para não recomendar para mais ninguém. Eu devolvi. Isso soa bem aos ouvidos de todas as pessoas que souberem do caso? Não, claro que não. Que falta de educação, que absurdo, é um presente. Pô, é um presente. Está acontecendo hoje no meio cristão, irmãos, que as pessoas, os cristãos não aceitam serem repreendidos, orientados, nem orientados. Vocês dizem assim, ó, não é assim não. Vem cá que eu vou te ensinar a forma certa como a palavra manda. Orgulho. Tem gente que a casa tem uma bagunça, mas ainda não derramou as lágrimas sinceras. As lágrimas, duas coisas nós vamos observar hoje, não vamos estender muito não, tem muita matéria ali para estudar, muita coisa linda. Volta lá em Isaías 38. Versículo 5. Vai comigo. Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias. Ezequias conseguiu
tocar o coração de Deus. O poder está nas mãos de Deus. O Senhor Deus chama o mesmo Isaías, a quem disse: Isaías, vai a Ezequias e diz que ele vai morrer, mas que ele coloque a casa dele em ordem. Ele arrume a casa dele, ponha tudo em ordem e ele vai morrer. O mesmo Deus que fez o decreto e disse que não ia, que a doença ia acabar com ele, disse: vai lá, diz que eu já estou acrescentando. Mas Deus disse primeiro: diga a Ezequias, ouvi a tua oração. Olha a importância da oração, igreja. Por que os cristãos oram tão pouco? Por que se acostumaram, literalmente, recitando versículos, e não tem o hábito da oração com prazer, para ter uma comunhão com Deus diária? Primeira coisa, ouvir a tua oração. E simultaneamente, o que Deus diz? Eu vi as tuas lágrimas. Vai lá no Salmo 56, versículo 8. Novamente Davi. Salmo 56, versículo 8. Quem lê comigo, versículo 8? Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão no teu livro? Que coisa, gente, que é isso, gente? Gente, o que é isso? Olha Davi foi um homem de oração, irmão, de orações intensas, mas ele chorava diante de Deus. Tem gente que chora nas mídias, tem gente que chora nos ombros dos outros, mas as lágrimas que são derramadas diante de Deus, em orações sinceras, saem do mais profundo, meu irmão. Davi sabia que Deus atentava, mas era um homem de oração. Ele diz: coloca as minhas lágrimas no teu odre, não estão no teu livro. Ou seja, já que o Senhor notou quantas são, você está vendo que Davi está revelando, o Espírito de Deus está revelando através de Davi, que essas lágrimas choradas diante de Deus, elas vão ficar para a eternidade, elas não se secaram, porque ele diz: põe no teu odre, elas não estão no teu livro. Ou seja, o Senhor notou cada lágrima que eu derramei na tua presença. Olha a importância das consagrações sinceras, de derramar o coração diante de Deus, numa intimidade, numa comunhão com o Espírito de Deus. É por isso, irmãos, que tem cristão que leva uma vida espiritual tão superficial, que as orações são frias, são técnicas, e aí não percebem a bagunça que está no coração, na mente, na própria vida, não é? E aí, eu acho isso muito forte. Aí Isaías volta lá, vamos lá, para a gente concluir a primeira parte, que é hoje. Então, versículo 5, de novo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Dá uma paradinha. Deus não escuta tudo? Ele não fez os ouvidos? Sim. Só que o sentido aqui não é apenas eu escutei. Deus está dizendo: eu dei atenção à tua oração. Por que tem tantas orações que não tem resposta nenhuma, irmãos? Escuta ele, escuta Deus, escuta tudo. Ouvi a tua oração e vi. Então Deus contou cada lágrima e viu o conteúdo daquelas lágrimas. As lágrimas têm conteúdo, né, irmãos? Já viu criança chorar de pirraça? Lágrima de raiva. Já viu gente chorar de emoção por uma boa notícia?
Lágrimas de emoções emocionadas. Só que as lágrimas de Ezequias foram lágrimas sinceras de um clamor por um conserto e por vida. Senhor, não quero morrer agora, mas eu vou me acertar. Eu vou acertar minha casa, a minha vida. Então foram lágrimas sinceras. Como foi a sua oração? Aí Deus vem e diz para ele, versículo 6: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Olha aí o teu território. E defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus.